Ora, 20 de abril e na terça-feira os índices continuam a corrigir. Uns podem achar que estão a corrigir mais do que outros setores. É lógico, os financeiros estão a cair com quedas bastante fortes, apresentaram resultados positivos e, no entanto, vejam, está tudo a cair. O setor da energia também tem sido bastante penalizado, aliás, é o que tem tido quedas mais fortes e também a tecnológica estão a cair, assim como as small e medium caps. Eu queria mostrar-vos muito rapidamente esta tabela de earnings. Eu vou fazer aqui um pouco de zoom para quem não acompanha o PSI 20 não as viu. Ontem a Coca-Cola fez a apresentação de resultados, foram positivos, a IBM também foram positivos, hoje está tudo positivo, está tudo a subir. A United, que está aqui, algo está aqui, apresentou também ontem, depois do fecho de mercado, resultados ficaram abaixo das expectativas e as previsões também não foram muito boas, as companhias aéreas estão todas a cair. Um, Hoje de manhã, Johnson Johnson apresentou resultados, foram positivos, está no verde. Hoje também a Netflix apresentou agora há pouco, salvo seja, há 50 minutos, e ficou aquém das expectativas, apesar de ter aumentado o número de subscritores em 3 milhões, os resultados ficaram aquém das expectativas e basicamente a reação foi logo cair 10%. Temos que ver como é que ficará. Isto para dizer o quê? Para dizer IBM extremamente positiva, a Coca-Cola não ficou tão positiva quanto eu esperava hoje. No entanto, podem ver nas linhas do gráfico, ao lado do nome, ela tem estado a subir sem grande problema. A Pepsi é contágio para já. A Procter Gamble está aqui positiva também, ou seja, tem algumas, Johnson Johnson, que estão verdes, todas as outras vermelhas. A Tesla acabou ligeiramente positiva, mas oscilou bastante hoje, pelo menos de manhã, ainda chegou aos $700. Este é o cenário. Se formos a ver por setores, nada muda. Energia a mais penalizada, depois os financeiros, as indústrias e as tecnológicas. No lado oposto, as utilities, que inclui também o setor das renováveis, e o imobiliário. Hoje a saúde nem teve quase queda nenhuma. Já em termos de tesouro a 10 anos dos Estados Unidos, ontem subiu, hoje cai. Isto devia ter sido positivo para as cotadas, para o mercado bolsista, não teve qualquer tipo de efeito. O dólar em si continua aqui próximo dos 91,185. Ontem caiu, teve esta queda brutal que eu ainda não entendi muito bem porquê, mas hoje começou a recuperar e para já está a estabilizar aqui. Vamos ver o que acontece, porque isto tem influências também para o mercado europeu. Eu estou a mostrar a Bitcoin porque começa a ser um refúgio. Aliás, já há quem use Bitcoin para prever quedas no Standard Poor's. Se o Standard, se a Bitcoin estiver a cair, o Standard Poor's hoje em dia está aqui também. Pelo menos para hoje não está a bater muito certo, mas nos 57 mil dólares para já, acima dos 56 que temos ali definidos. Standard Poor's, queda, teve aqui suporte na Moving Average a 13 períodos, 13 dias, está já fora da zona de overbought. Isto é positivo. Poderemos ter uma ligeira correção amanhã, ou pelo menos estabilizar aqui, para depois dar mais aso para algumas subidas. Dow Jones também a corrigir, não testou o nosso canal de cima, já tínhamos visto isto ontem. Para já está na sua onda de correção. Poderemos ou não, isso lá está. Eu creio que até a Moving Average está muito próxima, poderá servir como suporte. Isso é positivo, mas aquilo que se espera é que continue por aqui e tente encontrar-se com a Moving Average, que eu uso aqui é de 50 períodos, onde tem ganho suporte e normalmente ganha suporte e depois volta a subir, pelo que
fica o alerta, poderemos ter quedas ou poderemos ter aqui uma estabilização, de modo a que a moving average se aproxime. O Russell, como podem ver, queda brutal, hoje caiu 2%, é uma queda forte. Estamos quase a validar o Head and Shoulders e isto será extremamente negativo caso seja validado e seja validado aqui, é sinal que poderá cair ainda mais. Para já completamente bearish, não há nada a fazer. Aumento de volume, bearish, isto nunca é bom. Vamos ver se amanhã apanhamos aqui uma vela como estas, em que, apesar de ficar negativo, ganhar suporte aqui na nuvem e trepar para cima. Tecnológicas, o QQQ basicamente quebrou aqui a nossa linha de suporte, a passar a ser resistência. Neste momento, se continuar para cair, também é para encontrar como moving average. As FANG continuam próximo aqui dos 4.850 pontos. Vamos ver como é que reagem amanhã. As FANG, por normas, quando existem quebras, elas são muito mais resilientes. Se for mesmo um crash, esperemos que se mantenha por aqui. Se não, virá com toda a certeza para os 4.679 pontos. E isto tem implicações muito negativas, porque basicamente elas todas vão cair, ou têm que cair. São 5 ações, salvo erro. FCell, ontem eu tinha ficado assim com a venda próximo dos 9 dólares. Hoje ela fez questão de demonstrar que fiz bem, mas eu só faria bem se tivesse vendido tudo. Hoje caiu para os 8,59. Ela começou positiva, aliás, começou aqui ligeiramente negativa, mas depois subiu e depois começou a cair com o decorrer do dia. O aumento de volume não é assim tão relevante quanto isso, estamos a falar de mais, bom, 10% são 10%, tem a sua relevância, mas de aspecto positivo é que estamos a entrar aqui em território de oversold, e quer dizer, não espero que ela caia muito mais do que isto, porque também temos aqui um suporte. Qual é o nível? 8,21 será o suporte. Assim, para amanhã, mais uma vez continuando com a tendência, a primeira hora, por assim dizer, a primeira hora e meia, já que os primeiros 30 minutos, 60 minutos são de investidores do retalho, ou seja, somos nós, e isso costuma ou penalizá-la ou fazê-la crescer logo. E essa primeira hora não interessa muito, aquilo que interessa é depois, pelo que numa tendência, ou continuação de tendência, cenário bear, queda para os 8,19, havendo muita pressão de venda, já estamos a falar de uma queda de mais de 10%, vir aqui para os 7,70. Caso contrário, caso o movimento seja bull, vir aos 9,11 e fechar próximo dos 9,29, já será também quase uma subida de 10%, já será bastante positivo. Já a Palantir hoje também voltou a cair ligeiramente, mas o aspecto negativo é que perdemos aqui este suporte e agora, como ela não tocou aqui nesta linha de resistência, poderemos estar a caminho dessa linha de suporte. Aliás, o volume continua estável, não vejo nenhuma divergência em termos de RSI. O MACD está a cruzar o signal line, não é positivo. O histograma aquilo que nos mostra é que vão começar aqui velas vermelhas, eu digo velas, barras. Para já o cenário é completamente bearish, são 1, 2, 3, 4, 5 dias a cair, ou seja, mais de uma semana. Não há muitas perspectivas positivas no setor tecnológico, eu não posso contrariar a tendência. Primeira hora, como podem ver, positivo, andou aqui toda contente e depois de repente e normalmente é nesta hora que brincam os hedge funds, os institucionais. Vamos ver como é que corre numa perspectiva bear.
como eu tinha falado, 21,13 será linha de suporte, se não só a dos 20,18, e mesmo assim eu posso-vos mostrar, não é um suporte daqueles extremamente fortes, basicamente foi o limite da queda de março, eu colocando na visão, vocês podem ver, ela não tem muito mais histórico para trás, ela é uma cotada recente, pelo que esperemos que não continue com esta queda brutal, porque está a ser frustrante, no mínimo. Em termos de cenário bull, ultrapassar aqui a linha dos 22 dólares e vir para os 22,96 já será bastante positivo. Caso haja pressão de compra, fechar ligeiramente será ótimo. A NIO também teve um comportamento parecido com a Palantir, ou seja, positivo, e depois começa a cair, andou basicamente durante o dia próximo de ficar positivo, mas fechou a cair 0,41%. Temos praticamente também uma doji, ou seja, uma vela de indecisão, continua a haver lá a feira de automóveis em Xangai, que tem basicamente segurado a cotada. Eu digo segurado porque vocês podem ver, ela tem aberto sempre positiva, mas depois acaba por corrigir durante o dia, suporte aqui na Moving Average a 13 períodos, um ligeiro suporte aqui na nossa linha de tendência, e temos que ver como é que corre, que ela poderá vir aqui para dentro do nosso triângulo. Assim, para amanhã, e numa perspectiva de bear, a perspectiva bear é trazê-la, sem dúvida, ultrapassar as moving averages, vir aqui para os 35, 36 dólares, ultrapassar e estacionar aqui próximo dos 35. Caso haja um sell-off, o sell-off vai nos levar para valores dos 32 dólares. Isto já é uma queda de sensivelmente 15%. Não acredito que aconteça amanhã. No limite, um bear vai-nos fechar aqui próximo dos 34 dólares. Já na perspectiva bull, a resistência dos 38 e ultrapassando, vir para os 39,58 já será positivo, 40 será bastante otimista. Temos aqui esta linha, passou a ser de resistência, eu depois mudo, mas este é o cenário. A Apple teve uma performance também bastante fraca, caiu hoje 1,28%. Temos aqui um bearish engulfing, existe, e é essa a expectativa, pelo menos tendo em conta os dados históricos, de ela correr nos dias da apresentação de novos produtos, que foi hoje, o chamado Apple Day, que a chamaram Spring Load, algo assim, apresentaram alguns produtos, algumas novidades de software, nada de especial. O que ela fez foi, no início ainda andou aqui por cima e depois começou a cair. E a apresentação foi só eu, salvo erro, eram 5 da tarde, nossa hora. Ou seja, foi mais ou menos a meio do dia, ou 3 horas depois da abertura de mercado, foi mais ou menos depois do almoço, e vocês podem ver, foi completamente arrasado. Assim, para amanhã, e tendo em conta que a perspectiva é que ela poderá continuar a cair, porque é essa a tendência, suporte nos 131,62, 130,65 já será uma queda relevante para a Apple, caso não haja, caso haja um volume bastante bear, vir aqui para próximo dos 129, 128. E se ficar aqui próximo, ela vai no dia a seguir cobrir esta gap. Já numa perspectiva bull, voltar a aproximar-se dos 134 dólares, ela tem tido uma dificuldade tremenda em passar os 135 dólares, existem muitas calls a partir daqui, ou seja, dos 135 até aos 140 existem muitas calls, vamos ver como é que se comportam, mas isto já será o cenário mais positivo que eu vejo, que é fechar acima dos 135 dólares, de modo a começar a testar aqui os 136, 137.
A AMD, eu antes de entrar na AMD queria falar sobre a Tesla. A Tesla ontem teve a tal notícia do carro que se incendiou e que se espetou sozinho, supostamente, contra uma árvore no Texas. As notícias, pelos vistos, não eram tão lineares quanto tinham dito. Não demorou 4 horas a apagar o fogo. O condutor não ia sentado no lugar do condutor. O Musk depois veio dizer que aquele carro não tinha o full autonomous driving. Pode ter sido uma brincadeira que tenha corrido mal. Honestamente, não se sabe o que aconteceu, mas ontem a reação foi de forte queda. Eu perdi a entrada nos 6,91. Como perdi a entrada hoje, queria entrar aqui próximo dos 700, mas ela não caiu mais. No entanto, fechou numa indecisão. O post-market está muito próximo do valor de fecho. Os 720 não são uma má entrada, não é isso que está em causa, mas não havendo fecho acima dos 720, a próxima linha de suporte será aqui próximo dos 700 ou dos 690 e é preciso ter cuidado a entrar nela. Existe por norma um running atrás dos earnings. O Auto Show lá de Xangai também inclui a Tesla. Ontem parece que também houve lá uma senhora que esteve a protestar porque tem um diferendo com a Tesla, porque diz que o carro não travou, não travou bem, enfim, houve uma manifestação e ela também pode ter ajudado aqui com esta queda no dia anterior. Hoje as notícias não foram assim nada de negativas, pelo contrário, foi contrariedade da tal acidente, mas ela não conseguiu despencar, digamos que ficou ali numa zona muito é uma zona importante. A Tesla não tem ganho muito suporte aqui nos 720 dólares, mas como podem ver, temos aqui na uma hora, temos aqui a nuvem, e quando vemos aqui estas linhas retas, apesar disto ter ultrapassado, já agora podemos ver, eu por acaso ainda não vi, mas como podem ver, esta linha tem sido bastante resistente, tem servido como suporte. A nuvem só a uma hora não vai ser por si só a maior dificuldade, poderá exercer pressão de início, mas numa perspectiva bull, ou seja, uma perspectiva de subida, iremos ter aqui alguma rejeição, alguma fricção e depois ultrapassá-la e vir aqui próximo dos 730 dólares. Existem muitas calls, vamos chamar-lhes opções e não calls, opções na zona entre os 130 e os 750 dólares. Ela até sexta-feira, o mais certo é andar aqui próximo dos 740, pelo que se amanhã fechar aqui nos 730, 740 já será positivo. Já numa perspectiva bear, a perspectiva bear é ela vir cá acima e depois procurar suporte aqui nos 709, 691 e num sell-off fechar aqui nesta zona e fechando aqui o mais certo depois ela vir aqui aos 665, tem sido uma zona de grande suporte. Agora a AMD, porque é que eu deixei a AMD para o fim? Porque ela continua numa tendência de queda, entrada arriscada. Eu por sugestão, creio que foi o Ricardo, eu estou a pensar em entrar na AMD ou na Tesla. A Tesla tem-me escapado, por assim dizer. Eu não tenho entrado na AMD com um certo receio, porque cada linha que eu fizesse de suporte, ela quebrava depois, basicamente, perdia o suporte, virava resistência, mas depois ultrapassava. Eu posso-vos mostrar o print screen que eu fiz. Eu uso o Yahoo Finance para fazer as minhas entradas, porque depois tenho aqui basicamente o lançamento rápido, consigo acompanhar como é que estão as outras. É aquilo que eu uso, não, eu podia usar o TradingView na mesma, mas como podem ver, ela começou extremamente
eu creio que foi acima dos $80 e depois começou a cair, a cair, a cair, até que chegou e bateu aqui numa linha que eu tinha aqui colocado. Esta linha, ela ultrapassou ligeiramente, depois corrigiu. Eu estava à espera que ela voltasse. Isto é visão a 1 minuto. Eu estava à espera, vou fazer aqui um pouco de zoom. Eu estava à espera que ela voltasse a testar. Se ela testasse, ganhasse suporte, eu entrava nesta zona. No entanto, ela ganhou aqui resistência na nuvem, ultrapassou, teve suporte na moving average a 13 períodos. Tem aqui este crossover que normalmente é bullish. Era aqui que eu devia ter entrado, mas eu não notei. E pior que isso, depois eu meti aqui as horas. Eu, a partir das 6h45, mais ou menos, estive ocupado até às 8h20, depois hora de jantar. Mas eu sublinho apenas que as linhas de suporte e resistência que eu tinha desenhado funcionaram. No entanto, eu nunca entraria aqui, porque ela já tinha este histórico. Basicamente, a minha entrada era voltar a entrar aqui. Eu, sinceramente, ainda espreitei, enquanto estávamos a fazer a gravação do vídeo do PSI 20, ainda espreitei esta situação que havia aqui um double bottom. Eu confesso que eu estava para colocar, eu não cheguei a colocar a ordem de compra aqui nesta zona, mas ela não iria ser exercida porque ela fechou acima. Isto para dizer que as entradas numa ação são extremamente complexas. Eu já entrei mal no passado e não gostei. Eu fiz recentemente uma boa entrada na EDP Renováveis. Não entrei no mínimo do dia, nem é esse o objetivo. Não é entrar no mínimo do dia, é entrar quando faz um double bottom e temos uma reação. Pelo menos dar-nos uma certa segurança de que temos ali uma zona de suporte. E a AMD não me permitiu fazer isso. Estamos numa linha de tendência de subida, poderemos estar ou não num wedge, ou seja, o wedge é uma figura bear. O wedge teria que vir basicamente até esta zona aqui. Poderemos estar num wedge, poderemos estar num canal ascendente, e existe, e eu concordo, que existe sempre um otimismo e um rally quando se aproximam os earnings. Os earnings são a 4 de maio, ainda tenho tempo, não preciso entrar a correr. Mas sem dúvida que o grande problema é quando nós desenhamos linhas de suporte e de resistência e elas são quebradas ou elas funcionam. Temos que ter confirmação. Não interessa de forma alguma apanhar aquilo que chamam falling knives. A tendência é esta, neste momento, entrar com uma reação positiva. Se fizer uma vela e fechar aqui nos 80, e se eu entrar depois, é extremamente positivo na mesma, porque basicamente eu meto aqui uma stop loss, nem que seja aqui nos $79, e arrisco $1 para ganhar 4. E isto já é uma boa proporção. Claro que eu também só tenho $2.000 para entrar, é o dinheiro que eu tenho no portfólio de swing, mas lá está, comportamento completamente bearish. O que é que pode acontecer amanhã na AMD? Lá está, depende muito de como é que vai começar o mercado. Por norma, começa sempre com ligeiras correções. Eu creio que hoje ela começou com duas fortes quedas e depois começou a estabilizar. Basicamente fez o mesmo comportamento dos 2 dias anteriores. O mais lógico é continuar com o cenário bear, ultrapassar aqui a nossa linha de suporte, de ir até aos 77,93 e tentar fechar por aqui. Caso isso aconteça, como é óbvio, eu não vou entrar. Se o cenário for bull, ela irá ter resistência aqui nos 79,66, poderá vir testar novamente aqui a dos 79,03 e depois caminhar até aos 80, $81. Este é o cenário que eu prevejo. Eu vou continuar a acompanhar esta de perto. Não é que não haja melhores opções, com toda a certeza deve haver, eu é que não as conheço.
E se eu quiser correr para os earnings, sem dúvida que ainda estamos a uma semana, eu posso procurar entradas agora, não posso entrar aqui. Aqui será extremamente prejudicial entrar, porquê? Porque depois temos esta amplitude toda, que, quer dizer, acompanhar este tipo de quedas é complicado. Eu já fiz isso no passado, entrei mal, agora tenho bastante receio, posso perder boas entradas, não ponho isso em causa. Eu não entrei ontem na Tesla e teria tido uma boa entrada, mas isso é no dia a seguir, isso fica muito fácil. É isto, espero que tenham gostado, peço desculpa por ter alongado o vídeo. Caso tenham alguma dúvida ou questão, é só escrever nos comentários. Até amanhã.